oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto que aconteceu comigo, que eu acho importante dividir com vocês. Se permitir a ser feliz novamente. Eu vou contar como que ocorreu isso comigo. É assim, eu estava refletindo sobre a minha vida e daí eu fiquei pensando o que eu gostava de fazer, o que me fazia feliz antes de eu conhecer meu marido, antes de eu conhecer o Eduardo. E eu conheci o Eduardo quando eu tinha 16 anos. Então eu procurei lembrar, voltar à minha memória, buscar, voltar a que me fazia feliz antes de eu conhecer o Eduardo. Daí eu fiquei pensando, daí eu lembrei que eu gostava de dançar, gente. Gostava de dançar. E daí, só para vocês entenderem, quando eu tinha 11 anos, a minha querida mãe Cidinha deixava eu ir na discoteca com meus irmãos. Eu tenho comigo, né? Nós somos em 7 irmãos. Esse ano 3 meninas, contando comigo, e 4 meninos. Então, os irmãos que tinham a idade próxima à minha, era um que tinha 15 e outro que tinha 18, que gostava de dançar. Então, nós três ia junto na discoteca. E minha mãe deixava, né? Logicamente, porque ela confiava nos meus irmãos e confiava que nunca ia acontecer nada de errado, e graças a Deus nunca aconteceu. Eles olharam muito bem eu, né? Nessa época, nunca aconteceu nada demais. Então, a gente ia assim no matinê. Eu lembro que na minha época, gente, a discoteca funcionava assim, de tipo das 4 da tarde, se eu não me engano, até as 20 horas da noite. Daí tinha outra também, se quisesse ir no centro da cidade, que começava às 8 da noite e até uma meia-noite. E também tinha mais para quem queria, né? Tinha outras que começavam à meia-noite e até de madrugada. Mas como a gente dependia de ônibus na época, não tinha carro, andava, fazia tudo de ônibus, então a gente ia mais nessas de matinê mesmo, né? Que dependia só do ônibus. E assim, eu lembrei, né, que eu gostava muito de dançar. E daí eu fiquei tentando recordar de mais coisas que eu gostava de fazer. Daí fiquei pensando, pensando, daí eu lembrei das minhas amigas, que eu gostava de ter as amizades com as minhas amigas, né? As minhas amigas iam na casa da minha mãe, elas gostavam muito de ficar em casa, minha mãe recebia muito bem as minhas amigas, gostava de ficar conversando, né? Aquela fase da adolescência, que o riso é fácil, você dá gargalhada por qualquer coisa, né? Então era muito bom ficar com as minhas amigas, né? Lembrei também, falando das minhas amigas, eu lembrei que eu gostava de sair, não era sempre, né? Mas quando tinha um dinheirinho, a gente gostava de ir na cidade, comer um lanchinho. Naquela época o centro da cidade era calmo. Gostava também de ir no cinema quando podia. Gostava também de ir no shopping quando tinha desfile de moda, minha mãe me levava para assistir. Então, lembrei, né? As 3 coisas até agora, só para não esquecer, né? Dançar, amizade e sair, passear. E daí, lembrando mais coisas ainda, eu fiquei pensando e lembrei nas reuniões de família, gente. Ai, era muito boa. A reunião de famílias na casa da minha querida avó Pasqualina, em Águas de Lindóia. Nossa, que saudade, gente, que coisa boa se encontrar com todos os parentes, com todos os primos. Era muito bom, muito, muito, muito bom. Então, eu recordei gostar das reuniões de família, não só na casa da minha avó, que ela recebia muito bem, não só os parentes, mas chegou aí até umas amigas minhas na casa da minha avó, ela recebia muito bem. Qualquer pessoa que ia era bem recebida na casa da minha avó e na casa da minha mãe também, né? Era igual. Também a recepção sempre foi boa para quem quisesse ir. Então, lembrei das reuniões de família também, que eu gostava, que me fazia feliz. E assim, puxando mais na memória, eu lembrei que nas férias da minha mãe, ou ela ia na casa da minha avó em Águas de Lindóia, e às vezes dividia as férias indo na casa do meu tio, né, do irmão dela em Santos, na praia, né? E assim eu lembrei que indo para Santos, a minha mãe me ensinou a eu gostar de andar na beiradinha da praia. Ela sempre que ia em Santos, ela andava
na beiradinha da praia junto com a minha prima, elas iam conversando, iam caminhando cedinho de uma ponta a outra da praia e depois à tardezinha também fazia a mesma coisa, ia caminhando na beira da praia. E daí lembrei disso, né, que andar na beirinha da praia me trazia felicidade. Daí fiquei pensando em mais, né, Cristina, tá pouco, vamos lembrar em mais coisas que você gostava. Daí lembrei assim, que eu gostava de ler, né, quando, na adolescência eu gostava de ler, assim, lia também gibizinho, gente, da Mônica, do Chico Bento, lia, assim, fotonovela que tinha na revistinha, gostava de revista de moda ou alguma reportagem de viagem, gostava também de ler os livros que dava na escola, na adolescência, né, por exemplo, assim, eu li Poliana, que eu levo até hoje para minha vida, né, que a Poliana, quando passava com alguma dificuldade, ela brincava do jogo do contente, daí na dificuldade ela procurava achar sempre uma coisa boa, né, naquela dificuldade. Também lembro na minha adolescência que marcou O Pequeno Príncipe, também lembro de algumas poesias como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, e assim vai, né. Então, estou falando tudo isso então, lembrei que eu gostava de ler. Também puxando mais para a memória, daí, gente, eu lembrei que minha mãe saía cedinho de casa para trabalhar, tadinha, sempre trabalhou muito, e voltava só à tardezinha. E eu ficava em casa, né, e eu arrumava a casa para ela, né, ia na escola que eu tinha que ir sozinha, voltava sozinha, depois, antes de eu arrumar a casa, eu lembro que eu gostava de ficar, pegando algumas roupas minhas no armário e desfilando. Punha uma roupa, ficava desfilando na sala sozinha, brincando que eu era modelo, manequim. Daí ia lá, pegava outra roupa, também ficava desfilando. Daí antes de minha mãe chegar, eu guardava tudo e arrumava a casa para ela, né. Então lembrei que eu gostava de desfilar. Assim, aliás, quando eu tinha 16 anos, eu queria ser manequim, sabe. A minha irmã até pagou um curso de manequim para mim fazer quando eu tinha 16 anos. E a minha mãe, depois que eu fiz o curso de manequim, me levou numa seleção, né, para ver se eu conseguia passar nessa seleção, para ser manequim. Eles iam selecionar umas pessoas para fazer, um desfile. E assim, eu fiquei feliz que eu consegui passar na seleção, gente. Só que, eu desisti, porque teve uma reunião, né, daí eu escutando o conteúdo da reunião, da conversa, eu não gostei desse conteúdo, então desisti, não quis mais ficar nessa seleção para desfilar. E também, eu fui chamada para tirar foto do meu rosto num catálogo, né, também desisti. Outra hora eu conto por que eu desisti, outro vídeo. Então, lembrei que eu gostava, né, de desfilar. Daí lembrando mais da memória, eu falei: "Tá pouco, Cristina, vamos lembrar de mais coisas que você gostava de fazer na época". Daí lembrei que eu gostava de assistir televisão, né, gente, eu gostava de assistir filmes românticos, gostava de alguns programas de televisão, eu gostava de assistir Dini é um Gênio, gostava de assistir A Feiticeira, nossa, era muito bom, né. Então lembrei que gostava de tudo isso também, que me fazia feliz, né. Daí puxando mais na memória, assim, né, é isso, essas coisas que eu lembrei, né. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada, né, gente. Vamos voltar lá, relembrar. Eu achei a dança que eu gostava, que me trazia felicidade, achei, fiquei lembrando, encontrei também, além da dança, as reuniões de família, as amizades, a passeios, a filmes, a leitura, a passear na praia, né. Eu acho que eu não esqueci de nada, por enquanto. A desfilar, né, por enquanto é isso. Então, gente, por quê? Vou explicar por quê para vocês, que eu estava resgatando na minha memória o que eu gostava de fazer antes de conhecer o meu marido, o Eduardo, né, antes dos meus 16, porque eu conheci o Eduardo com 16 anos. Por que que eu estava, resgatando essas memórias? Porque antes de conhecer o Eduardo, eu era feliz fazendo essas coisas, né. E agora eu me encontrava na mesma situação. O Eduardo havia feito a passagem e eu me encontrava sozinha, sem a presença física do Eduardo.
Eduardo. Então eu resgatei o que me fazia feliz, porque eu falei para mim mesma, Cristina, quando na adolescência você não tinha o Eduardo do seu lado ainda e você era feliz fazendo essas coisas. Então você é capaz de ser feliz novamente, né? Então, gente, é assim, como que eu posso? Eu vou tentar explicar. É como se eu fizesse esse resgate da Cristina que eu era antes de conhecer o Eduardo, que eu era capaz de ser feliz, né? Então eu fiz esse resgate do que eu gostava, de que me deixava feliz, do que eu me identificava na época, que me trazia felicidade, e com isso eu posso falar que foi bom para minha recuperação, porque daí eu pude resgatar aquela Cristina daquela época, né? Que estava sem o Eduardo ainda e que hoje se encontrava sem o Eduardo na atual situação. Então, gente, é como assim, deixa eu explicar. Espero que vocês me entendam. É como se eu começasse a me reconstituir de novo, né? A colar os caquinhos do luto que sobrou novamente para mim reconhecer aquela Cristina de antes. Como vocês sabem, né, quando quebra um objeto, a pessoa restaura o objeto, mas o objeto não fica igual, mas fica restaurado. Então é como se eu colasse os caquinhos do meu luto, né, para mim poder continuar a minha caminhada, a minha jornada novamente, relembrando o que me trazia felicidade. É isso. E assim, e fazendo isso, eu me reconstruí novamente, né? Eu me restaurei, é como se eu recuperasse a minha identidade como Cristina. E assim, e me ajudou muito. Tá repetitivo, mas esse vídeo é para quê? É para falar para as pessoas que estão passando pelo processo do luto que se permitam a ser feliz novamente. Tá? Se permitam, que vai ser muito bom para você mesmo. E também eu quero falar algo mais, continuando nesse assunto, é que eu tenho uma cunhada, né, que era casada com meu irmão, e meu irmão fez a passagem em 2018. E essa minha cunhada, desde que o Eduardo fez a passagem, quando fez 8 meses que o Eduardo fez a passagem, exatamente, ela me convidou para ir dançar, né? Nesses bailes, nessas discotecas nessas danças, não sei se eu vou falar certo, mas eu vou falar do meu jeito, flashback. Então ela me convidou. Mas como fazia 8 meses que o Eduardo tinha feito a passagem, eu não achava certo eu ir dançar, me divertir. Como que meu marido fez a passagem e eu vou me divertir? Não achava certo, correto na época. Daí o que aconteceu? Aconteceu que passou um ano que o Eduardo fez a passagem e meus filhos começaram a namorar, os dois, ao mesmo tempo. E eu comecei a ficar em casa sábado e domingo sozinha. E graças a Deus essa minha cunhada não desistiu de mim, sempre me convidava. E um dia, quando fez 1 ano e 4 meses que o Eduardo fez a passagem, ela me telefonou. Ela falou: Cristina, vamos dançar comigo hoje? Eu te passo aí e te pego. E ela falou assim para mim: e outra coisa, se não ir, você vai ficar fazendo o quê aí na sua casa? Você vai ficar chorando? Vamos lá comigo. Pelo menos a gente se diverte e a gente dança. Então eu criei coragem, troquei de roupa e fui com ela dançar. E gente do céu, foi muito bom. Eu dancei muito. Eu relembrei dos passinhos que eu dançava na época. Eu dancei sozinha, foi muito bom. E assim, além disso, né? Ai, deixa eu ajeitar aqui, desculpa. Além disso de eu dançar, né, que eu fui dançar com a minha cunhada, que eu voltei a fazer o que eu gostava, eu conheci novas pessoas, né, fiz novas amizades. As amigas da minha cunhada me receberam muito bem, são pessoas excelentes, pessoas muito boas, agradáveis, e eu fiz novas amizades. Além disso, de fazer essas novas amizades, para mim não me esquecer, eu voltei às minhas amizades antigas também, né? Eu voltei a conversar com as minhas amigas de longas datas, as revi, conversei, fui tomar café com elas, né? Então voltei às velhas amizades e também fiz novas amizades, me permitia ser feliz, dançando e fazendo novas amizades e refiz as antigas. E assim, gente, também fui assistir filme, né, no cinema com meus irmãos, assisti filmes também na Netflix,
Na época eu estava querendo saber o que existia depois da morte, depois da passagem, então eu assisti alguns filmes bons a esse respeito, o que tem depois da morte, né? E daí eu assisti, que eu posso dar até como sugestão, que são muito bons, são o filme como Allan Kardec, A Vida de Chico Xavier, A Vida de Divaldo Franco, As Mães de Chico Xavier, assisti Nosso Lar 1, assisti Nosso Lar 2 e assisti outros também agora, que eu não estou me recordando o nome para falar para vocês. Mas isso, assistindo a esses filmes, me trouxe muito consolo. E assim, além de assistir os filmes, né, que me trouxe felicidade, também voltei a ler, né, que eu estava interessada também, que tinha depois da morte, li muita coisa a esse respeito que me ajudou também, e eu fiquei feliz com essa leitura, que me ajudou muito, me consolou, me trouxe consolo e compreensão daquele momento que eu estava passando. E além disso, gente, também voltei às reuniões de família, né, como me fazia feliz, sempre que me convidavam, me fazia presente, e percebi que aos poucos fui ficando feliz com essa reunião de família, como que eu resgatei na minha memória que eu gostava. Também comecei a sair, né? A me permitir a sair. Comecei a ir no restaurante, almoçar, jantar fora, comer lanche, comer pizza, também tomar café da tarde com as minhas amigas. Então, me permiti a fazer novamente o que eu gostava, né? Também, que mais? Ah, fui no apartamento da minha irmã tem apartamento na beira da praia, também voltei, lembrei muito da minha mãe quando eu estava na praia, que eu andei na beiradinha da praia com a minha irmã, né, de um canto ao outro, lembrei que eu gostava de fazer isso com a minha mãe, e andei na beirinha da praia com a minha irmã também. Que mais? Acho que eu já falei tudo, né? Que eu gostava de fazer, voltei a fazer, né? Gostava de desfilar, mas isso, né? Não dá, quem sabe, de uma oportunidade. Tô brincando, se surgir. Mas então, gente, por que que eu tô falando tudo isso? Por quê? Porque é assim, gente. Fazendo tudo isso foi bom para mim porque eu me permiti novamente a ser feliz e permitindo a ser feliz, vamos ver se vocês entendem o que eu vou falar, né? A gente permitindo a ser feliz novamente, isso me ajudou a colar os caquinhos do luto, sabe? Como que eu posso explicar? Quando a gente tem um objeto e quebra o objeto, a pessoa restaura o objeto, né? O objeto não vai ficar igual, não vai ficar perfeito, mas o objeto vai ficar restaurado. Então, eu sei que eu colei os caquinhos do meu luto, não vai ser igual como era antes, mas isso vai servir para mim continuar a minha caminhada, continuar a minha jornada aqui no plano terrestre, né? Que me resta viver. Então, isso me ajudou muito, isso me restaurou também, isso me reconstituiu, isso me trouxe alegria de viver. Eu pensei assim que nunca mais eu ia sorrir na vida, eu pensei que nunca mais eu ia ter alegria, nunca mais eu ia ter prazer de comer uma comida, e graças a Deus eu voltei a sorrir, voltei a sentir prazer em comer uma comida, sentir prazer a conversar com as minhas amigas, a dançar. Então, se permita ser feliz, gente. E eu acredito assim, que o corpo físico fica aqui, né? E o espírito é eterno. O Eduardo era um espírito muito bom. E aonde quer que ele esteja, né? Porque o espírito é eterno, ele tem as atividades dele lá diária que ele faz, e eu tenho as minhas aqui. E o Eduardo, sendo um espírito bom, ele não ia querer que eu ficasse chorando, né? Não ia querer que eu ficasse triste. E eu acredito que quando eu tô dançando, quando eu vou no cinema com meus irmãos, quando eu tô dançando, quando eu tô com as minhas amigas, ele fica feliz de me ver feliz, né? E eu acredito que o ente amado de vocês também vai ficar feliz de você se permitir a fazer as coisas que você gostava antigamente para ser feliz. Com certeza, seu ente querido não vai querer você triste, vai querer você feliz. E a gente tem que pensar que a gente não está fazendo mal para ninguém se permitindo fazer feliz. A gente está fazendo coisas saudáveis para a nossa vida, né? Então, o que eu quero deixar aqui de conselho se permita a ser feliz novamente. Lembre-se do que
te faz feliz, do que te fazia feliz antigamente e que você deixou de fazer. Então você reflita, faça uma reflexão, volte ao tempo, vê o que te fazia feliz antes e se permita a fazer hoje, para te fazer feliz novamente. Então permita-se. Tá repetitivo, mas esse vídeo é para isso mesmo. É para a gente se permitir a ser feliz novamente, porque a gente merece, tá? Então é isso. Permita-se a ser feliz. É isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. Então eu fico por aqui. Fique com Deus. Até os próximos vídeos. Obrigada pela companhia. Obrigada pela escuta. Tchau.